Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tensão bem interessante que o Friedrich Hayek apontou lá atrás. Essa ideia de um planejamento central da economia buscando um bem comum, sabe? E como isso talvez bata de frente com a liberdade de cada um e com a própria democracia. Vamos usar os capítulos 5 e 6 do Caminho da Servidão para tentar entender por que ele achava que esse planejamento em larga escala podia minar as bases de uma sociedade livre. Então, para começar, no capítulo 5, o Hayek já traz um contraste forte, né? De um lado, esses sistemas que ele chama de coletivistas, tipo socialismo, fascismo, que querem organizar tudo para um objetivo social único. Isso. E do outro, o liberalismo, que para ele foca mais em garantir um espaço para cada pessoa ter seus próprios objetivos sem uma meta única vendo de cima. Ele até lembra o Adam Smith, né? Aquele alerta sobre o perigo de um governante achar que sabe melhor como cada um deve usar o próprio capital. Exatamente. E o ponto central do Hayek aí é que seria impossível definir um bem comum que sirva para todo mundo de verdade. Pensa bem, o que é bem-estar para milhões de pessoas diferentes? É uma rede assim, super complexa de necessidades, valores, e muitas vezes essas coisas entram em conflito, né? Faz sentido. Hayek argumenta que tentar criar um plano único, com um código ético completo para guiar tudo, seria andar para trás na história. A tendência, ele diz, foi limitar regras fixas e expandir a esfera individual. Simplesmente não existe, para ele, uma mente que consiga abraçar todas essas necessidades e ainda por cima hierarquizar tudo. É muita coisa. Entendi. Mas aí vem a dificuldade prática que ele aponta, né? Tipo, um parlamento, uma assembleia democrática. Eles podem até concordar que precisa planejar, que algo tem que ser feito. Sim, Mas concordar num plano específico, um plano que abranja tudo, aí a coisa pega. pois é. Isso não levaria a uma paralisia, ou pior, a simplesmente, bom, passar a bola para especialistas, para burocratas decidirem. Ele até cita os autores da época, acho que os Webb, Lasky, que já diziam que o parlamento não dava conta dessa legislação econômica tão complexa. Exato. E esse é o grande risco que Hayek vê. Para ele, essa delegação de poder não é só uma questão técnica, sabe? É, na verdade, transferir o poder de decidir sobre valores. O que é mais importante? Quem vai ganhar? Quem vai perder? Isso sai do debate democrático amplo. A preocupação dele é que isso concentre poder demais e, eventualmente, abra caminho para algo mais autoritário. Ele menciona o clima na Alemanha antes de Hitler, que havia gente pedindo um ditador econômico. No fim das contas, o argumento dele é que a democracia funciona melhor quando se limita a áreas onde um acordo da maioria é possível, através da discussão livre, né? Não para impor um plano econômico total para a sociedade. Entendi. E essa dificuldade na esfera democrática leva direto para o ponto seguinte dele, no capítulo 6, sobre o Estado de Direito, o Rule of Law, certo? Perfeito. Como essa ideia se encaixa? Ou melhor, como ela entra em conflito com o planejamento central? Então, o Estado de Direito, para Hayek, é fundamental. É a ideia de que o governo age segundo regras fixas, claras, conhecidas por todos e aplicáveis a todos, como se fosse um juiz imparcial. Isso dá previsibilidade, permite que as pessoas façam seus planos, seus negócios, sabendo mais ou menos como o poder do Estado vai ser usado. Certo? E ele contrasta isso diretamente com o planejamento central. Porque o planejamento, pela própria natureza, exige que as autoridades tomem decisões ad hoc, sabe? Caso a caso. Para direcionar a economia, precisam decidir quantos porcos criar, qual mina explorar, qual o preço justo do sapato. Essas coisas mudam o tempo todo. E essas decisões não podem se basear só em regras gerais e impessoais. Elas exigem discricionariedade. Avaliar circunstâncias específicas, necessidades de grupos diferentes, o que significa, inevitavelmente, tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Ah, então aí entra aquela distinção que ele faz entre a lei formal, que seriam regras gerais, tipo sinal de trânsito, que vale para todo mundo igual, Isso. e os comandos específicos do planejamento, que são ordens diretas para atingir o objetivo. Uma coisa busca ser previsível para o cidadão, Exato. um instrumento para a pessoa usar. E a outra exige flexibilidade do governo, o que gera imprevisibilidade para quem está na ponta, né? Justamente. E ele vai mais fundo.
Ele argumenta que a busca pela igualdade material, quer dizer, resultados iguais para todos, através do planejamento, acaba destruindo a igualdade formal perante a lei. Como assim, Helene? Porque para tentar nivelar os resultados, o governo precisa tratar pessoas diferentes de maneiras diferentes. Não tem como escapar disso, na visão dele. Ele até nota como, na época, tanto os socialistas quanto nazistas criticavam a justiça por ser meramente formal. E essa crítica para o Hayek abria a porta para minar o próprio Estado de Direito. Quer dizer, o Estado de Direito funciona como um limite ao poder, com regras gerais. Sim, impessoais. Mas o planejamento, na visão dele, expande esse poder, porque exige decisões que podem parecer arbitrárias, muitas vezes justificadas por termos meio vagos, como justo, razoável, bem comum. Exatamente isso. O poder se torna mais discricionário, menos previsível. Ele até cita Kant e Voltaire, é aquela ideia de que o homem é livre quando não tem de obedecer a ninguém, exceto às leis. E ele dá um exemplo curioso da época, uma declaração dos direitos do homem do H.G. Wells. Ah, sim. Proclamava um monte de direitos, só que vinha cheia de ressalvas, tipo, a menos que necessário para o bem-estar comum. Na prática, segundo Hayek, essas ressalvas deixavam os direitos sem força contra um governo planejador, viravam quase palavras vazias. Entendi. Então, para amarrar a análise desses dois capítulos, o Hayek basicamente está dizendo que existe uma colisão, quase inevitável, entre tentar dirigir a economia por um plano central e manter os mecanismos da democracia e a previsibilidade da lei, que são essenciais para a liberdade individual. O alerta principal dele é esse, sim, que concentrar tanto poder econômico nas mãos do Estado para guiar a sociedade para fins específicos, mesmo que a intenção seja boa, sabe? Isso cria um risco muito grande de um governo arbitrário. E a liberdade individual, que para ele depende dessa capacidade de prever as ações do Estado e planejar a própria vida, seria a maior vítima no final das contas. Mesmo que, aparentemente, as formas democráticas continuem existindo. Isso deixa a gente com uma questão bem atual para pensar, né? Se o Hayek tem razão ao dizer que a liberdade precisa de regras gerais, previsíveis, e não de diretivas do governo buscando resultados específicos, como é que as sociedades de hoje podem equilibrar a busca que é legítima por certos objetivos sociais, como mais bem-estar, menos desigualdade, com a necessidade de preservar essas estruturas legais formais que garantem a previsibilidade e limitam a arbitrariedade do poder? Fica aí a reflexão.